Sejam mais bem-vindos a mais um evento do Conselho Regional de Administração da Bahia, promovido pela Diretoria de Desenvolvimento Profissional, através do Núcleo de Estudo em Gestão de Pessoas. Hoje teremos a roda de conversa sobre felicidade no trabalho, o desafio da liderança. Sou Carolina Nunes, atuo como administradora do setor de desenvolvimento profissional do CRA Bahia e acompanharei o evento nesse dia. Presente na nossa roda, a superintendente Rosilene Cruz, e para realizar a abertura do evento, convido a nossa diretora de desenvolvimento profissional, administradora e professora Elisângela Julião. Obrigada, Carolina. Bom dia novamente a todos e todas que estão presentes aqui em mais uma manhã de eventos do Conselho Regional de Administração da Bahia. Estou atuando como diretora de desenvolvimento profissional aqui no Conselho, no CRA Bahia, e a nossa perspectiva é que a gente tenha muitos eventos durante esse ano e durante todo o percurso do CRA, né? Apresentando um pouquinho para vocês, a nossa diretoria é a diretoria de formação profissional. A gente fala desenvolvimento porque o profissional ele precisa estar em desenvolvimento o tempo todo, né? Não apenas treinamento, mas também se desenvolver objetivamente e subjetivamente, como a gente vai ver nesse instante aqui. Então, o Conselho Regional de Administração da Bahia, ele está muito comprometido com a empregabilidade dos profissionais de administração. Para tanto, a gente trabalha em conjunto com a Diretoria de Articulação Institucional, com a Diretoria de Fiscalização e Registro, e a gente precisa muito contar com a ajuda, a contribuição de vocês para que esse conselho, que é a nossa casa, de todos os profissionais da administração, ele possa, de fato, fazer acontecer e atender às demandas e necessidades de todos vocês. Para isso, a gente está de olhos e ouvidos bem abertos, principalmente através da nossa ouvidoria lá no nosso site, onde você pode fazer sugestões, reclamações. A gente tem um ouvidor que está ansioso para escutar todas as demandas de vocês, tá bom? Bom, e aí eu faço uma pergunta para vocês. Vocês já estão seguindo a gente lá no LinkedIn, no Instagram, para poder estar acompanhando todos esses eventos, todas as demandas que o CRA traz, por exemplo, os prêmios. Nós temos prêmios e eventos que beneficiam o profissional da administração. E aí eu vou deixar que vocês vão buscar isso. Eu só vou dar uma dica aqui para os estudantes, que é o prêmio Mérito Acadêmico, que é um certificado que a gente entrega na colação de grau para todos os estudantes, né, que tenham obtido a melhor nota no decorrer do seu curso. Para isso, a faculdade tem que convidar a gente para ir lá. A gente vai estar lançando também um edital, tá? Em breve, logo em breve, aí os professores, palestrantes que queiram palestrar aqui pelo CRA Bahia, nós estaremos lançando um edital, creio que na próxima segunda-feira, então fiquem atentos às redes sociais para que vocês possam estar aproveitando essa oportunidade. Nós temos hoje em funcionamento 9 núcleos de estudos e é muito importante que vocês venham para cá, para perto da gente, venham conhecer e venham também trazer o conhecimento de vocês para que a gente possa discutir, para que a gente possa debater, para que a gente possa transformar isso em algo prático, em algo evidente para toda a sociedade, tá certo? Nós também temos uma novidade para vocês aí, a gente vai estar lançando a primeira gincana Interfaculdades, que vai acontecer agora no segundo semestre. Então, se você é aluno ou aluna, professor, professora de alguma faculdade, do curso de administração ou gestão, tecnólogo também, vocês podem estar atentos às nossas redes sociais para que vocês possam aproveitar ao máximo, tá bom? E por fim, quero dizer para vocês, né, que os meninos não fiquem com ciúmes, mas nós temos uma comissão chamada Comissão ADM Mulher, que justamente preza pela diversidade de gênero dentro do Conselho Regional de Administração e do Conselho Federal de Administração da Bahia. Mas a gente já falou bastante aqui, né? Vou deixar vocês ficarem muito felizes agora, e para isso eu vou só voltar um pouquinho, porque eu esqueci de fazer a minha apresentação aqui em termos de características, né? Eu sou uma mulher negra, estou com um blazer bege, estou com um adereço no pescoço, com o cabelo preso. É muito importante, porque se tiver alguma pessoa aqui com deficiência visual, ao menos vai entender o que está acontecendo nessa palestra. Então, para começar os nossos trabalhos de hoje, nós vamos chamar
Nayara Jesus, a nossa coordenadora do Núcleo de Gestão de Pessoas, para fazer a sua autoapresentação e chamar os nossos convidados para esse momento. Por favor, Nayara, vem cá falar de felicidade com a gente. Bom dia, pessoal. É uma satisfação. Sejam muito bem-vindos a esse momento. Já é uma alegria ser recebido, né, com esse sorriso lindo. Olha como ela está linda. Ela fez aí a autodescrição dela, mas eu reforço, está super elegante. Muito obrigada, Eli. Satisfação. Pessoal, eu sou Nayara Jesus, tá? A Elisângela já me apresentou. Estou hoje como coordenadora do Núcleo de Estudos em Gestão de Pessoas. Eu sou administradora, também uma mulher negra, apesar dos cabelos alisados. Mas eu sou administradora, registrada aqui no CRA Bahia. Tenho formação como MBA em Gestão de Pessoas, que é o meu xodozinho, né? Também sou mestre em Desenvolvimento Humano e Responsabilidade Social. Estou nesse desafio aqui no Núcleo de Estudos, está sendo muito gratificante compartilhar momentos com pessoas tão cheias de muito conhecimento. Interessante, porque eu convido a vocês a participarem disto, né? A se permitirem participar de um grupo de estudos. No caso do CRA Bahia, a gente tem núcleos de estudos em várias áreas da administração. A Elisângela já trouxe um pouquinho aí. Acessem as redes sociais, identifiquem lá qual pode ser o mais interessante para vocês, que você tenha mais afinidade na sua linha de estudo, ou que você quer aprofundar, fazer uma transição de carreira, até para se definir de repente. E os núcleos estão para isso. Né? Nós fazemos estudos dos mais diversos e, ao final de cada ano, nós apresentamos aí um produto fruto desses estudos ao longo do ano. Podem ser produções científicas, né, artigos científicos, um evento como esse, né, onde nós promovemos debates sobre as temáticas daquele núcleo, né, que referem-se àquele núcleo. E quando veio o desafio desse momento de hoje, eu fiquei refletindo, poxa, o que seria interessante, né? O que faria com que as pessoas entendessem aí que vale a pena participar desse momento, né? No amanhã de uma quinta-feira, e aprofundarem mais o conhecimento sobre aquilo. E eu tenho uma afinidade muito grande com tudo o que tem relação com autoconhecimento, consciência e propósito, né? E eu acho que tem tudo a ver com o desafio da liderança para fazer acontecer aí a felicidade no trabalho. Então, aí a gente veio com esse tema de felicidade no trabalho, desafio da liderança. Claro que eu vou fazer a apresentação desses facilitadores especialistas no assunto, que é Patrícia Valente, Renata Castelo Branco e Vitor Iguedal. Eu vi que vocês já estão aqui, muito obrigada, né? E nós todos aqui vamos ser honrados, com certeza, com a fala dessas pessoas sobre, para que a gente possa aprofundar um pouco mais nessa reflexão. A minha linha de estudo é humanização corporativa. E quando eu venho com esse assunto, as pessoas torcem a boca, né? Suspende lá a sobrancelha, e aí faz assim, isso é conversa fiada, né? Sempre levam para o intuito de que isso não é possível acontecer. Porque visualizam como se fosse algo que não é palpável, né? Que não é possível. E que faz parte aí de um imaginário irreal, né? Ou surreal. E eu tenho percebido que felicidade no trabalho traz um pouco dessa inquietação em algumas pessoas, né? E enquanto profissionais, seja lá em que posição você esteja, né, no ambiente profissional,
profissional, seja ou você é um liderado, sempre há essa Nayara, tá para vocês também? Acho que Oi? está travando sua internet, meu bem. Está travando a sua internet. Tá travando? Isso, em alguns pontos aí. Tá bom. Eu vou verificar aqui. Melhorou um pouquinho? Sim, ela está oscilando, na verdade, né? Ela vai travando um pouquinho, depois ela melhora. Se você quiser Tá, desligar um pouco a sua câmera para ver se melhora na sua fala e depois você reativa, fica a seu critério. certo. Eu vou fazer. Melhorou? Porque eu acho que eu vou ter que mudar a internet aqui. Aí eu quero passar a bola para não ter que parar. Mas eu vou fechar isso. Então, ter o desejo, né, o anseio de ser feliz e estar em um ambiente de trabalho em que seja possível essa felicidade, vem como um questionamento assim. Inclusive, eu já ouvi algumas pessoas dizer: olhe, os boletos precisam ser pagos, deixa isso para depois, né? E eu já ouvi, de fato, pessoas dizendo que só vive a felicidade depois da aposentadoria. E isso me incomoda muito, né? Isso é o que faz com que nós estejamos vivendo uma sociedade caótica. Porque se eu não acredito que é possível ser feliz, eu entendo que as pessoas também não podem ser felizes. E como nós passamos a maior parte do tempo, principalmente para quem está trabalhando ativamente, seja como empreendedor ou como empregado, nós passamos a maior parte do nosso dia no ambiente de trabalho. E quando a gente sai daquele ambiente de trabalho, o tempo do dia fica muito curto, né? É o tempo que só sobra para fazer o basicão ali para o outro dia, se preparar para o outro dia de trabalho e dormir, né? Tem gente que dorme muito pouco, inclusive, e eu acho que isso impacta também no seu nível de bem-estar, de qualidade de vida, que está totalmente relacionado à felicidade. Então, pensar em humanização corporativa, pensar em felicidade no ambiente de trabalho é essencial. E nós temos aqui pessoas sensacionais, né, que é uma gratidão imensa que eu tenho por tê-los conosco aqui, por terem aceitado esse convite, tá? Que é Renata Castelo Branco, tá? Ela é fundadora da Excelência Consultoria. Nayara, 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 Oi? está interrompendo a sua reprodução de fala. Você quer passar para a palestrante para que ela possa fazer essa autoapresentação, que é o tempo que você vai. A gente pode estar convidando Renata para fazer a autoapresentação, depois Patrícia e depois Vitor. E aí, logo depois você retoma, que é o tempo de você estar fazendo essa correção na internet. Pode ser assim? Claro, por favor. Renata, Prontinho. por favor, muito obrigada, viu? Precisa. Pronto. Bom dia, gente. Obrigada, Nayara. Bom dia a todos. Você está ouvindo bem? Faça um sinalzinho aí para mim, por favor, se está ok. Pessoal, quero primeiramente aí dar bom dia, dar as boas-vindas a todos que estão presentes, dizer que é uma alegria e uma honra poder estar aqui nesse encontro. Agradecer imensamente pelo convite, né, do CREA Bahia, vindo através de Nayara. Eu vou me apresentar, primeiramente dizendo aí minhas características. Eu sou Renata Castelo Branco, sou branca, sou loura, estou vestida aqui com uma blusa rosa pink. No meu fundo aqui de imagem tem uma estante repleta aí de livros, né? E estou aqui com um sorriso no rosto,
de alegria, de prazer e de honra de estar aqui nesse momento. Eu sou psicóloga de formação, sou baianeira, gosto de falar porque geralmente as pessoas percebem logo o meu sotaque, né? Eu sou mineira, mas tenho 18 anos de Bahia. Então eu fico no meio do caminho, até mesmo o sotaque, né? E aí, gente, eu sou especialista em administração, gestão de negócios, sou psicóloga de formação da área clínica, tenho uma atuação na área clínica também, desde quando eu me formei, em 1997, então são muitos anos aí na área clínica, e também na área de recursos humanos, como educadora corporativa, desde 2000. Sendo que há 17 anos eu fundei a Excelência Consultoria RH, que é uma empresa voltada para desenvolvimento humano, desenvolvimento empresarial, que atua com o propósito de propiciar bem-estar, performance e felicidade no trabalho. Eu sou certificada como facilitadora em felicidade interna bruta. Elisângela estava falando aí antes da gente iniciar sobre o FIB, né? O FIB e o tema felicidade são meu objeto de estudo desde 2016. Foi quando eu iniciei essa jornada e eu me tornei também especialista em psicologia positiva, que é a ciência que estuda o bem-estar e a felicidade, né? E desde 2000 eu atuo, então, também voltada para a consultoria, com educação corporativa, desenvolvendo as pessoas, fortalecendo competências, porque eu acredito também, né, que um dos caminhos para pré-requisitos para a felicidade é a gente encontrar o nosso lugar no mundo. E para a gente encontrar o nosso lugar no mundo, a gente tem que se conhecer bem, reconhecer nosso potencial e desenvolvê-lo, né? Gerar o florescimento, que é poder expandir o máximo o nosso potencial e ser tudo aquilo que a gente veio para ser nesse mundo. Então, uma breve descrição aí, acho que eu vou dar continuidade, Elisângela, eu vou passar a minha palavra. Como é que seria? Como é que vocês querem fazer? Bora acumular na apresentação de trabalho, né? Vou passar agora para a colega Patrícia e depois Patrícia passa para Vitor. Ok. Patrícia está no mudo, seu microfone está travado. Como que abre o microfone? Já abriu aí, Patrícia? Você abriu. Fala aí para gente. Abriu? Tá. Bom dia, gente. Eu espero que estejam me ouvindo direito. É um prazer imenso estar aqui. Eu agradeço demais ao CRA, a companhia de vocês nessa manhã. Então, deixa eu me apresentar. Eu sou Patrícia Valente, uma mulher branca de cabelos escuros. Estou hoje vestida com uma blusa preta, uso óculos. Profissionalmente, sou administradora e felicitadora. Eu sou especialista em felicidade, trabalho com comunicação estratégica, com vendas, com treinamentos, e tenho como missão levar felicidade às organizações e pessoas. Passamos a maior parte do tempo na empresa, no trabalho, nas nossas atividades laborais e com as pessoas desse entorno, desse ecossistema. Felicidade não é empírico, não é etéreo, não é achismo, e traz maiores resultados para as organizações. Eu sou felicitadora pela Must University, pelo Instituto Happiness do Brasil, e venho, na minha jornada, trabalhando em cima disso. Hoje, atualmente assumi a diretoria de felicidade da Corporação Inova, mas trabalho independente também com outras empresas, para a implementação, basicamente, dessa cultura e dessa percepção. Felicidade é resultado a partir das conquistas dentro da implementação de políticas de felicidade nas organizações. A partir daí, as organizações ganham mais, reduzem custos,
felicidade é uma ferramenta poderosa de alavancagem corporativa. É basicamente sobre isso que vamos falar hoje de manhã e agradeço imensamente a companhia aqui de Renata e Vitor, que é um amigo querido, para a gente poder debater sobre esse tema que, se já foi uma tendência, hoje é uma realidade, é uma necessidade e está aí para mudar o patamar do nosso ecossistema e dos nossos ambientes de trabalho, tornando-os mais seguros, mais acessíveis, mais interessantes, mais promissores e mais rentáveis. Obrigada, gente. Vitor. Bom dia, bom dia, bom dia. Tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que super bem. Sou o Vitor Iguidal, seguindo, né, o rito da autoapresentação, que eu acho sensacional. Eu sou um homem branco, de cabelo curto, porque eu acabei de cortar o cabelo, né? Barba também curta. Estou vestindo uma blusa vermelha e atrás de mim tem apenas uma parede bege e uma televisão aqui pendurada na parede também, né? Profissionalmente, né, eu sou administrador, né, tenho a honra de ser administrador, e sou administrador por escolha, né, porque eu desde de pequeno eu já queria ser administrador, meu pai é administrador de empresas. Sempre joguei jogos, né, de computador que você tinha que administrar restaurante, parque de diversão, companhias aéreas, hospitais, né? Sempre gostei muito desse estilo de jogo, né? Então acho que gera uma parte, né, da minha essência, né, querendo ser administrador, né? Quando eu comecei, né, interessante, quando eu comecei a estar na administração, eu queria estar no setor comercial. E o último setor que eu queria estar era no setor de RH, porque eu não sabia da essencialidade que o RH tem, né, nas organizações, né? Porque negócios, né, são feitos de pessoas. E se a gente não entende de pessoas, a gente não entende de negócios. E aí, né, eu comecei a compreender bastante nessa essencialidade do RH. Eu comecei minha jornada, né, como administrador e empreendedor numa consultoria de seguros e resseguros de grandes riscos. Depois de um tempo, né, como aqui na Bahia, infelizmente ainda, né, a gente precisa lutar para que esse fenômeno não aconteça, né, de quando chega a um certo nível de negociação, sobe para São Paulo, né? Na verdade, não sobe, né, acaba descendo para São Paulo geograficamente, mas infelizmente isso acontece muito aqui em Salvador e eu acabei me desmotivando no mercado onde eu estava no ambiente. E foi a partir daí que eu me conectei com uma filosofia japonesa, Ikigai, acho que muitos aqui devem conhecer, né? Entendi o meu propósito de vida, né? Mas para quem não conhece a filosofia Ikigai, só falar brevemente, é uma filosofia oriunda, né, lá da região, né, da ilha de Okinawa, que fica ao sul do Japão, e é a ilha onde tem o maior índice, né, de longevidade e também é um dos mais altos índices no mundo, né, de FIB, né, de felicidade interna bruta. E aí alguns pesquisadores foram entender o porquê que essa ilha no Japão tem esses altos índices e identificaram vários fatores, né? Estar sempre ativo, né? Praticar atividade física, contato com a natureza, se alimentar bem, viver em comunidade, estar sempre melhor a cada aniversário, são vários fatores, mas o principal fator é que os japoneses de Okinawa, eles têm clareza, né, do seu Ikigai, né? Iki é vida, Gai é razão. Ikigai entendeu a razão de sua vida, o motivo pelo qual você acorda todos os dias, que é basicamente harmonizar 4 pilares. Entender o que você ama fazer, entender qual é o seu talento, o que você faz e te dá retorno, e muita gente para, né, nesse terceiro pilar, né? Mas o que faz a gente, de fato, nos conectar com o nosso propósito é entender o legado que a gente quer construir com a nossa vida, né, com a nossa causa. E a minha causa é ampliar o nível de consciência e competência de pessoas e empresas, né? Assim como a colega Nayara, né, eu entendo, né, que o autoconhecimento, o empreendedorismo e a gestão são os principais elementos, né, que podem curar a maior crise, né, a crise que eu chamo que é a crise das crises, a crise que gera todas as crises da humanidade, que é a crise do baixo nível de consciência do ser humano, né? Então, a partir do momento que eu entendi isso, né, e eu compreendi o meu propósito,
eu comecei a trabalhar na área de educação corporativa, né? Eu migrei de área, comecei a trabalhar com o Kiko Kislansky, acho que muitas pessoas aqui devem conhecer, né? Um amigo, irmão, né? Foi meu sócio também, na Casulo, né? Negócio com propósito. Depois eu fundei a Ikigai Brasil, né? Co-fundei a Ikigai Brasil com Eduardo Almeida, Pedro Cordias, acho que muitos aqui devem conhecer também essas pessoas, esses grandes líderes e mentores. E nesse meio tempo, né, comecei a trabalhar de forma voluntária na BRH Bahia, né, em 2021, resumindo, né, e fui 2020, na verdade, né, que eu fui convidado para assumir a diretoria de eventos. E em 2022, né, eu fui convidado para assumir, né, a presidência, né, da BRH Bahia, né, que é uma instituição sem fins lucrativos, existe há 34 anos. Né, tive a honra aí de ser o presidente mais jovem, né, da história do Brasil, de todas as seccionais. Tem sido, né, o maior desafio profissional da minha vida até então. Eu acredito que o desafio, né, é combustível do crescimento. E é uma honra, né, estar aqui, agradecer o convite da Edênia, né, Dumont, que é nossa voluntária lá também na BRH Bahia, nossa associada de longa data. Agradecer a Elisângela, agradecer a toda a equipe de diretoria, né, da CRA, e também é uma gratidão imensa estar aqui com pessoas que eu admiro muito, né, pelo trabalho, pela entrega e pela clareza de propósito, e também por contribuir para que outras pessoas também reconheçam os seus propósitos, que é a Renatinha Castelo Branco e a Paty Valente. Satisfação imensa, e vamos aumentar a nossa inteligência coletiva aqui hoje, com 92 pessoas, 93 agora pessoas conectadas. Vou roubar a fala de Nayara, só rapidinho, Nayara. Já vi aqui a Dênia também, né? Dênia é uma colaboradora, assim, nata desse núcleo de gestão de pessoas, tá? Também tem aqui Antônio. Eu já fui, viu, gente, contar um segredo para vocês, já fui membro do Núcleo de Gestão de Pessoas. Infelizmente, não tive a oportunidade de estar desfrutando do conhecimento com a Edênia, mas felizmente com o Antônio. E também tem Rafael, que eu vi aqui, que já entrou também, que é membro do Núcleo de Gestão de Pessoas. Mas eu interrompi a fala, na verdade, para dizer que a gente está com uma figura ilustre aqui, mais uma, né? Figura ilustre que todos nós somos, que é a professora Rita. Ela é coordenadora do ADM Mulher no Conselho Federal de Administração. Ela está aqui nos assistindo também, compartilhando desse momento de felicidade com a gente. Seja muito bem-vinda, viu, professora Rita? Vou devolver a fala aí para a Nayara. Vem, Nayara, para cá. Olá, eu acho que agora tá ok, né? Mas vocês vão aí dando o termômetro para mim sobre minha internet. Professora Rita, bem-vinda também. Professora Roselene, eu acabei não cumprimentando também. Foram pessoas aí que eu observei que estão aqui, né? E todos os outros, mais uma vez, e quem chegou depois, muito obrigada por estarem aqui. Como é que vai funcionar, tá? Como o próprio nome diz, isso é uma roda de conversa. Então, nós temos aqui 3 facilitadores, especialistas sobre felicidade, mas para que a gente possa enriquecer isso, eu gostaria muito que vocês trouxessem perguntas, tá? Isso vai ajudar bastante, até para que suas dúvidas, né, possam ser aqui de alguma forma esclarecidas, debatidas de alguma forma. Para que a gente possa fazer aí uma introduçãozinha sobre, talvez algumas pessoas ainda não tenham, de repente, viu o tema, achou interessante, mas ainda não fez nenhuma leitura, né? Não tem aí nenhum conhecimento, assim, um pouco mais técnico sobre o assunto. Eu queria que vocês pudessem caracterizar para a gente o que seria essa felicidade no trabalho. Renatinha, você pode começar? Olá, com certeza. Vamos lá, gente. Como a Nayara colocou, de fato, apesar da felicidade, ela está cada vez mais presente, né? É um tema que está cada vez mais presente no nosso dia a dia. É muito comum ainda as pessoas olharem, observarem a felicidade do ponto de vista subjetivo. E, na verdade, quando nós estamos aqui, a felicidade é um tema central de uma roda de conversa, é porque ela já é um tema que tem sido bastante pesquisado e estudado pela ciência, pela psicologia positiva,
pela neurociência, fora a filosofia, né? Os estudos, o campo de discussão, pensamento filosófico, que é secular em termos de falar de felicidade. Quando a gente fala de felicidade no trabalho, a gente tem que ter cuidado de não tratar a felicidade como algo isolado, porque, na verdade, o ser humano é um ser integral. Então, tudo que acontece, e a pandemia, inclusive, evidenciou isso, né, deixando cair por terra aquela questão, a minha vida pessoal é a minha vida pessoal, o meu trabalho é o meu trabalho, os meus problemas de casa eu deixo em pessoal, eu deixo em casa, os problemas de trabalho eu deixo no trabalho, que foram questões que a gente sempre ouviu na nossa jornada, na nossa cultura, veio evidenciar isso é uma inverdade, né? É uma falácia, porque somos seres integrais e tudo que acontece numa esfera, numa dimensão da vida, impacta, influencia na outra dimensão. Então, a felicidade no trabalho, ela não deve ser olhada como algo isolado, onde eu vou produzir felicidade apenas no trabalho. Porque a felicidade, ela é um construto que é composta, né, de todos os elementos da nossa vida. Mas quando a gente fala felicidade no trabalho, é uma forma didática de dizer que é possível, e as organizações também são responsáveis elas também impactam na felicidade, na saúde, no bem-estar do indivíduo. Então, nós temos como promover condições positivas no ambiente de trabalho, dentro das organizações, para potencializar e concretizar essa felicidade na vida do indivíduo e, claro, promover um ambiente de trabalho dentro da organização, um ambiente com segurança psicológica, um ambiente onde as pessoas se sintam respeitadas, um ambiente de trabalho onde a saúde seja priorizada, o bem-estar. Então, quando a gente fala de felicidade no trabalho, é nesses aspectos que a gente está colocando, ou seja, é possível sim, e devemos, as organizações, os líderes, precisamos conscientizar as lideranças sobre a importância de criarmos condições favoráveis para o bem-estar e a felicidade no ambiente de trabalho. Não que ela seja estar felizes apenas pelo que acontece na empresa ou apenas pelo que acontece na minha vida pessoal, mas olhar com esse olhar mesmo de promover condições no ambiente de trabalho dentro das organizações que promovam bem-estar, saúde mental, saúde integral e a felicidade do ser. Então, isso passa por uma série de questões que a gente vai tratar aqui, acredito, ao longo da nossa roda de conversa, né? Mas felicidade no trabalho passa pela qualidade das relações, passa por saúde mental, passa por ter predomínio das emoções positivas dentro da organização, ou seja, predominar mais os sentimentos de autorrealização, de alegria, de esperança, de gratidão, de entusiasmo, ser predominante ao invés de tristeza, frustração, insegurança, medo. Então, quando a gente fala de felicidade, não quer dizer que nós não vamos ter problemas na empresa, não quer dizer que a empresa existe empresa perfeita, quer dizer que predomina os aspectos positivos que contribuem para a saúde, para o bem-estar e para a felicidade do indivíduo. Paty, você quer complementar? Me ouvir? Já Agora, desativei? Ouvindo? Então, quando a gente fala sobre felicidade, é exatamente isso. As pessoas levam para a subjetividade, né, Renata? E não tem nada a ver com subjetividade. Felicidade, eu brinco dizendo que é quase tangível. A gente pode até quase colocar no bolso, levar para casa, para todo canto que a gente vai, porque é uma escolha. Envolve intencionalidade a partir do ajuste de foco que a gente faz de acordo com o que acontece, de acordo com o que a gente recebe. Ah, mas como que é isso no ambiente de trabalho? A gente não escolhe no ambiente de trabalho com quem a gente vai trabalhar, com quem a gente vai interagir. A gente chega nas organizações e já encontra as pessoas lá. Como é que a gente vai fazer com isso? Não há uma escolha aí. Na vida pessoal, a gente escolhe com quem a gente quer andar. Olha, a primeira coisa é entender
que felicidade, normalmente as pessoas atrapalham com alegria, com realização de sonhos, de desejos, e embora a realização de sonhos e desejos sejam ok, a gente quer trocar de carro, quer comprar, quer fazer uma viagem, quer tudo isso. Mas aí são as pílulas de metabolização rápida, acabou a troca do carro, no primeira semana você está super feliz e depois você já precisa de outra pílula. Enquanto isso são alegrias, são desejos, são satisfações, são realizações, mas e felicidade? Felicidade é construção, é ajuste de foco em relação às perspectivas, a forma que a gente recebe e o que a gente faz com o que a gente recebe. É reconhecimento do papel das pessoas no nosso entorno em relação ao nosso desenvolvimento. Tem um autor, o Viktor Frankl, que ele coloca a classificação das pessoas como pessoas ponte, pessoas pilares e pessoas extensoras. Você não precisa levar ninguém para casa, passar a integrar todos os ambientes onde você vive, mas você precisa identificar e saber o que você tem para entregar e tirar dali o melhor para a construção. Qual o papel da liderança nisso? O desafio do líder é diluir ou dirimir conflitos, fazer com que as pessoas sejam mais engajadas. O desafio do líder é trazer os pontos fortes e avançar nos pontos fortes de cada um. Gente feliz performa melhor, vende mais, é mais inovador, é mais criativo. E como é que faz esse pessoal ser feliz? A gente não tem nada de empírico, tem metodologia. Renata começou a falar um pouco sobre a metodologia do Permaver, que envolve as emoções, fala na metodologia positiva, mas as emoções, de forma geral, todas acabam sendo positivas, porque todas cumprem um papel, não é? Envolve o contexto de engajamento na empresa, envolve as relações, envolve a descoberta de significado, o que é que eu estou fazendo aqui, por que eu estou fazendo, qual é a sensação, envolve a sensação de pertencimento, entender que você está tão bem, está tão pleno, que você está ali a serviço de uma coisa que é maior, de um contexto, de uma proposta que é maior do que você, a sensação de realização, de retorno, a sua saúde física também importa, tem um tripé de saúde física que todo mundo fala sobre o sono, alimentação, exercício. Você tem um contexto de desenvolvimento em relação à percepção do funcionário, do colaborador, do seu time, em relação à organização e uma construção a partir daí. Estatisticamente, trabalhando junto ao setor de RH, a gente percebe a redução de absenteísmo, de turnover, de presenteísmo, e isso reduz o custo da empresa, e reduzindo o custo da empresa e trabalhando, visto que gente feliz produz mais. E aí a gente traz estatísticas. São 31% mais produtivas, vendem 37% mais, são 3 vezes mais criativas e 85% mais eficientes. Quer dizer, você tem um conjunto de dados que te levam ao que eu chamo de escolhas felizes para construções futuras. É basicamente por aí. Não há prejuízo no investimento da felicidade, há retorno real, fisicamente e corporativamente. Espetacular, viu, Paty? Isso é muito consistente, né, sua fala e Renatinha também. E eu estava refletindo, né, sobre, absorvendo todo o conteúdo e refletindo sobre. E eu vejo, né, até vou ter um posicionamento forte aqui, né? Eu acho que o gestor, hoje em dia, que não quer e não se importa com a felicidade do seu colaborador, e nem deveria ser gestor mais, tá? Ele não deveria ser líder mais. Não tem mais espaço para isso hoje, entendeu? Para a sociedade que a gente quer construir, que estamos construindo. E eu queria, né, nesse primeiro momento também, ter uma visão até um pouco mais filosófica, né, sobre trabalho e felicidade. Eu gosto muito de me remeter às etimologias, né, das palavras, né? A etimologia da palavra trabalho, né, isso já é até mainstream, né, falar, e eu pesquisei para ver se de fato é verdade ou é mito, e de fato é verdade, né? Trabalho vem do latim tripalium, que é o instrumento de tortura.
né? Então, o estereótipo, né, e o arquétipo da palavra trabalho é negativa, né? Ainda mais para a sociedade ocidental, e para a sociedade cristã também, né? Eu sou cristão, né? E existe de fato, né, uma visão um pouco equivocada sobre o que é trabalho. E aí a gente vai, né, para as religiões protestantes, anglicanas, né, de Martim Lutero, que ele trouxe uma visão, né, de que o trabalho dignifica o homem, né? Que o trabalho ele faz parte, é o que dá sentido à vida da pessoa, né? Eu compreendo, né, que para você, eu tenho uma visão estoica, né, sobre felicidade, é a linha filosófica que eu mais me identifico, né, que é o estoicismo, que o caminho para você, né, alcançar a felicidade é um caminho de você compreender o seu sentido, né, o que dá sentido à sua vida, você se sentir produtivo, né, você aumentar seu nível de sabedoria, né, que é o seu autoconhecimento sobre si, sobre a vida, e o trabalho é um meio, né, para isso, né, é um caminho para isso. E a etimologia, né, da palavra felicidade, eu me surpreendi, né, quando eu pesquisei, tem a ver com fertilidade, tem a ver com produção, né? E felicidade, né, ela não é uma emoção e ela não é um sentimento. É interessante isso, né, Paty? Você que é especialista nisso, acho que você pode até me ajudar Escolha. a trazer mais. Eu entendo felicidade como um estado, né? É um estado de espírito, né? Eu entendo também, né, o sentimento, né? O sentimento é quando um pensamento encontra uma emoção, né? Acho que quando a alegria encontra o entusiasmo, a gente resulta na felicidade, sabe? É uma reflexão que eu gosto de trazer, assim, né? Então, indo para uma parte até... só para terminar uma parte filosófica, eu estou utilizando o ChatGPT o dia inteiro, né? É meu novo estagiário, um estagiário sênior, né, no ChatGPT. E eu fiz a seguinte pergunta para o ChatGPT enquanto estava escutando vocês, né? E tem outra questão, eu sempre peço por favor e agradeço ao ChatGPT, né? Porque vai que um dia a inteligência artificial entende, né, que os seres humanos de alto nível de consciência precisam permanecer na Terra. Eu estou buscando isso, né? Mas, fora a brincadeira, eu fiz uma pergunta aqui para ele, né, ou para ela, não sei, a gente não sabe o gênero, mas enfim. Por favor, me explique qual é a visão cristã, budista, taoísta, espírita, da logoterapia e estoica sobre felicidade. É incrível, tá aqui, entendeu? De fato, né, o que eu consigo, assim, só para resumir, assim, o que eu vejo em comum em todas elas é justamente essa questão, né, de ser uma pessoa produtiva, de ser uma pessoa, né, que tem conexão com o seu sentido de vida, né, com o seu propósito de vida, que vive em comunidade. Aquela questão, né, felicidade é melhor quando compartilhada. E também, né, no momento de você estar se tornando uma pessoa melhor a cada dia, né? E eu vejo, né, até trazendo uma parte mais objetiva e prática agora, e trazendo a teoria de motivação 3.0, né, de Daniel Pink, que ele traz que os 3 elementos hoje que mais motivam, né, os colaboradores são autonomia, excelência e propósito, né? Até indico o TED dele, né? Só procurar TED Daniel Pink. Depois eu mando aqui eu vou mandar um link aqui no chat quando terminar minha fala. É o que mais motiva as pessoas hoje, de fato, né, não terem trabalhos 100% scriptados, né, automatizáveis, né, mecânicos. A pessoa poder botar um pouco de si, né, dentro da entrega. Excelência é a empresa, né, tá construindo meios, né, de contribuir para que a pessoa se torne excelente no que ela faz. E propósito, que a empresa entender, né, qual o legado que o serviço traz, o produto traz na vida das pessoas, e tornar isso claro, né, para o seu colaborador, né? Eu acho que a gente consegue evoluir o que a gente compreende sobre trabalho a partir do momento que a gente atribui propósito ao nosso trabalho. É dessa forma que a gente se dignifica por meio do trabalho. Muito bem, pessoal.
É interessante, eu estava fazendo anotações aqui enquanto eu estava esperando, viu, Vitor, você trazer as etimologias, porque você é desses. E é muito fantástico, porque dá traz uma facilidade na compreensão do porquê a gente usa aquilo, né? Porque a gente está vivendo a felicidade, o trabalho. Quando você me traz que felicidade tem a ver com fertilidade, eu fiz, uai, então a potência feminina está na felicidade e todo mundo vai viver essa potência feminina, né? Trazendo aí a questão da felicidade muito forte. Eu tenho aí já é meu mesmo, tá? E eu tenho uma questão que é muito das dúvidas sobre como é que as empresas elas estão ou podem, de fato, colocar em prática essa felicidade no trabalho, né? A felicidade interna bruta ser uma prática cotidiana no ambiente organizacional. Porque como há ainda aquela ideia, né, de muita subjetividade sobre isso, né, de estar muito distante do que pode se tornar lucro, né? E Paty trouxe muito interessante assim, a felicidade vai reduzir custos, né? Então assim, como é que a gente pode fazer com que as pessoas elas compreendam que é possível, né, que a felicidade no trabalho seja um cotidiano? Posso fazer uma colocação? Fique à vontade. Então, primeiro, eu gosto muito de fazer uma comparação com uma consulta oftalmológica. Para quem usa óculos, eu já fiz uma consulta oftalmológica, você sabe que quando você chega em um determinado momento da consulta, o oftalmologista coloca aquele troço grande no seu rosto e ele vai mudando as lentes. Se está bom assim, qual está melhor, tá vendo mais e tal. O que ele está fazendo aí é ajuste de foco do seu grau para prescrever, né, fazer sua receita. Na vida e no contexto de felicidade, é ajuste de foco também. Porque as coisas ruins, os desafios, os problemas e as adversidades não vão deixar de acontecer, ou as doenças, ou as brigas, ou as confusões, não vão deixar de acontecer porque você é feliz. Porque felicidade não é você sair jogando um pozinho de pirlim-pim-pim ou gargalhando pela empresa, não se refere a nada disso, não tem nada de empírico. Felicidade é ajuste de foco. As coisas complicadas, desafiadoras e difíceis vão continuar acontecendo, fazem parte do contexto, e o seu foco em cima disso é que muda. Aconteceu, bacana, o que é que eu vou fazer para resolver? A sua cabeça passa a transitar em um contexto de solução. E essa é uma decisão pessoal. Agora, tá, mas se é uma decisão pessoal, a organização pode fazer o quê? A organização, a felicidade dentro de uma organização é uma canoa. É uma canoa. A canoa só anda se tiver dois remos trabalhando. Sem remo, está à deriva. Um remo só, ela está circulando, ela está rodando. Um remo está na mão do time, o outro remo está na mão da gestão, do empresário, da liderança. Qual é o papel da liderança, da gestão, do empresário? Implementar políticas de felicidade. Quais são essas políticas de felicidade? Viabilizar processos de engajamento. E aí eu penso que passa muito por entender os talentos e habilidades. Passa muito, por exemplo, por análise de perfil comportamental. Entender qual é o perfil da pessoa certa no lugar certo, porque também por melhor que seja o líder, ou o professor, ou o mentor, ou o gestor, ele não vai ensinar um peixe a voar. Não faz parte do escopo das habilidades daquela pessoa. Então, as pessoas certas nos lugares certos performam melhor, entram no que chamamos de flow, fazem, produzem, performam, curtem, querem. Claro que existe o contexto do salário. A gente vive numa realidade capitalista que eu adoro, inclusive. Mas não é só... Chega um momento que não é só o dinheiro. É a satisfação. É não ficar azedo porque chegou a segunda-feira. É curtir o final de semana como descanso e não como alívio. Graças a Deus, acabou a semana. Não é isso. Isso é ajuste de foco. E pegar
pegar a sua galera, seus funcionários, seu time, seus colaboradores, e levá-los a um processo de capacitação, autoconhecimento, autodesenvolvimento, entendimento, porque o que traz toda essa frustração, entendo que é a empurrologia. Você está aqui, ó, toma aqui, faz isso aqui para poder te pagar seu salário, você poder pagar seus boletos. A vida não é só pagar boleto. A vida envolve um contexto de construção, mas como a gente tem esse aspecto, como disse Vitor, negativo dentro do contexto de trabalho, a gente precisa tirar o pessoal disso daí. Para tirar, o que vai trazer é clareza, é conhecimento a respeito da proposta. É explicação, é oportunidade, é o contexto de engajamento, é o contexto de aprendizado, é de percepção de que cada um no seu lugar vai performar mais. Tem pesquisadores que falam sobre estatísticas a respeito de felicidade. Alguns dizem que 50% da sua possibilidade de habilidade de desenvolver felicidade vem de carga genética. Apenas 10% vem do entorno, do ambiente. E 40% está em cima das suas escolhas. Qual é o maior poder do ser humano? Escolher. Então, a gente precisa usar a inteligência da gente, já que estamos no topo da cadeia alimentar, para escolher com alguma sabedoria. E dentro da escolha, a gente não tem como sair do processo de autoconhecimento. Quanto mais a gente se conhece, mais a gente tem posse do que nós somos e do que nós podemos compartilhar, transbordar, entregar, e o que é que a gente precisa que seja complementar as nossas ausências. O que nos permitiu chegar até aqui enquanto sociedade foi a colaboração. Então, assim, felicidade, eu aprendi, acho isso sensacional e super engraçado, que felicidade é cococó, é compartilhada, colaborativa e coletiva. Se não for assim, não funciona. É basicamente essa percepção que eu tenho, complementar ao que o Vitor falou. Bacana. Renata, você quer contribuir? Sim, o que a Patrícia trouxe aí, né, é muito interessante e é uma realidade que a gente pode perceber no dia a dia no ambiente de trabalho, né, que todo mundo que está inserido aí nessa comunidade chamada muitas vezes na empresa, no ambiente de trabalho, e um aspecto relevante que quando você pergunta, Nayara, sobre a questão das práticas, né, como tornar a felicidade uma questão prática, que práticas nós podemos realizar para viabilizar, para concretizar esse ideal que Alexandre Teixeira falou no livro dele. Felicidade no trabalho é uma utopia possível. Então, para que ela deixe de ser uma utopia, apenas um objeto de desejo, nós precisamos trazê-la de fato para a prática, para a concretização de ações. E nada disso vai acontecer, em primeiro lugar, se a gestão não quiser. Então, a gente não deve se iludir nem ter uma visão romântica de que ações isoladas, que muitas vezes o RH dentro da organização, o RH fica lutando para convencer a gestão de adotar algumas práticas, e as práticas isoladas, elas não surtem efeito, ou muito pouco. Então, por exemplo, o Google, né, se tornou uma referência de ações inovadoras, iniciativas inovadoras para gerar bem-estar, para gerar um ambiente positivo, e a sala de jogos, e uma série de outras ações que a maior parte das empresas muitas vezes não tem condições nem de prover, não tem recursos para gerar, né? Mas se essas ações elas não estiverem conectadas, se elas não fizerem parte de um propósito maior, e se não for uma realidade de intenção, Patrícia tinha falado da intencionalidade, a intencionalidade tem que começar na gestão, porque se a gente não consegue alcançar, né, ou gerar, provocar esse desejo, essa intenção, na prática, as organizações vão ficar no discurso e não vão ficar na prática, a felicidade. Então, a gente tem que pensar do ponto de vista que depende da cultura da organização, então nós precisamos pensar em intervenções culturais. Nós estamos passando por um momento, vamos dizer, histórico, planetário, de mudança de consciência, de conscientização, e a pandemia teve muito, né, eu acredito, essa missão
de explodir, fazer implodir um novo processo, num pensamento mais sistêmico, de sair de vez do pensamento mecanicista, de trazer essa questão para a importância da coletividade. Não adianta eu usar máscara e o restante não usar. Não adianta eu criar uma sala de jogos ou usar a inteligência artificial, uma série de recursos inovadores para trazer um ambiente mais positivo, se eu, o gestor ou cada pessoa tiver a consciência de que o bem precisa ser comum, precisa ser coletivo, né? Sair da mentalidade do farinha pouca, meu pirão primeiro. Então, isso é algo que está arraigado ainda na nossa cultura, na nossa história, nas nossas raízes. Então, nós estamos passando por um processo de transformação. Então, falando de prática, a gente precisa pensar em intervenções culturais, porque as culturas da organização, toda organização precisa de uma intervenção cultural nesse sentido, em maior ou menor grau. É claro que nós temos algumas poucas aí que já estão mais avançadas nesse sentido, mas a intervenção cultural é nesse aspecto do pensamento sistêmico, de deixar para trás, tratar as pessoas como máquinas, porque as pessoas são tratadas ainda como máquinas nas organizações, no sentido de serem cobradas do fazer, produzir, como se fosse aquela máquina de refrigerante que a gente encontra, né, nos eventos, que você aperta um botão, a Coca-Cola sai. Então, a gente ainda tem um modelo mental arraigado de que fazer uma cobrança, uma provocação, um estímulo, o indivíduo vai fazer, como se fosse uma máquina. E é por isso que nós estamos passando por esse processo de humanização, quando a gente fala de liderança humanizada, que é uma redundância, mas ainda é preciso falar de liderança humanizada, porque ainda predomina uma liderança mecanizada, uma liderança que olha para as pessoas como máquinas, que precisa dar incentivo, estímulo, ou apertar um botão, ou cobrar, ou pressionar para que as pessoas produzam. Então, tem uma série de questões aí práticas que a gente precisa fazer para, na verdade, ainda transformar a cultura das organizações para esse olhar humano e para ter a felicidade como uma questão central do negócio. Enquanto a felicidade, o bem-estar, a saúde mental não estiver no centro da mesa, sendo debatido, discutido pela gestão, nós vamos conseguir ações pontuais, pequenos alívios. Nós vamos amortizar algumas dores, mas não vamos estar falando de uma felicidade concreta. Então, passa por reeducar o modelo mental das lideranças, reeducar o modelo mental da gestão, investir muito em autoconhecimento, porque nós precisamos nos conhecer, a gestão precisa se conhecer para promover um ambiente que seja verdadeiro humano. Na minha prática, o que eu ainda vejo? Porque a atuação, né, a minha atuação como consultora aí em empresas diversas, de pequeno, médio e grande porte, o que ainda predomina? Tem um trabalho que eu faço que é de gestão por competências, que é de alinhamento das competências dos profissionais com as competências do negócio. E aí envolve uma etapa de assessment center, avaliação do potencial, de feedback para as pessoas, do que elas podem fazer para se desenvolver e assim por diante. E o que acontece? A gestão contrata para fazer esse trabalho até o gerente. Passou do gerente, eu falei assim, então a diretoria, os CEOs, né, os executivos, eles não precisam de feedback, eles não precisam se conhecer, não tem nada que eles possam melhorar. Então, é isso que ainda predomina. Gestores, grande parte, com a mentalidade ainda do passado, com a mentalidade ainda do fazer, sem ter uma busca de sentido maior, uma mentalidade ainda do lucro. E nós não vamos negar a importância do lucro, porque sem lucro nenhuma empresa vai para frente. E aí tudo desmorona. Mas então nós temos ações práticas aí em termos de sensibilizar, conscientizar ainda gestão, reeducação mental, educar as lideranças, preparar para, de fato, fazer rodar as práticas para que a gente possa ter um cenário, um terreno preparado para a gente falar de FIB,
para que a felicidade possa ser o indicador, porque a metodologia já existe, os estudos, a ciência já traz os componentes. Eu aqui, acredito, Patrícia, Vitor, quem trabalha com felicidade, nós já temos recursos para implementar a felicidade interna bruta, o indicador dentro das organizações. A metodologia está pronta, eu tenho competência, nós aqui temos competência, mas nós temos um cenário, um ambiente preparado dentro da organização para, de fato, implementar FIB? Na maioria das vezes não temos. Então, aí, a gente ainda está na fase do preparar o terreno, para poder, estamos semeando para poder ainda vir a plantar e poder colher. Então, temos uma jornada grande pela frente, mas já começou. E isso é muito bom e tem muita coisa bacana acontecendo. Hoje eu recebo demandas que antes, há 5 anos atrás, eu não recebia. As empresas querendo conhecer com o grau de bem-estar, de felicidade, fazer diagnósticos. Então, eu tenho feito diagnóstico dentro das organizações sobre bem-estar, sobre felicidade, saúde mental. Ou seja, é um começo muito significativo, mas tem muita coisa para fazer ainda, né? Vamos lá, Vitor. Vitor, deixa eu aproveitar. Neide fez uma pergunta, e eu acho que casa muito com isso de como fazer essa implementação, né? Como estimular para que as lideranças tragam isso como uma verdade nas organizações. E ela pergunta como implantar a felicidade interna no trabalho para o aspecto do serviço público, né? Por onde começar? Inclusive, ela disse que ela fez um diagnóstico de percepção de qualidade de vida no trabalho através do instrumento TQWL 42. Será que a gente pode trabalhar a propósito nessa gestão aí? Então, pessoal, desafio difícil, né? Mas são dos desafios difíceis, né, que a gente consegue construir legados consistentes, né? Eu vejo assim que a gente já tem alguns casos, né, tanto no exterior quanto no Brasil. Vou trazer 3 casos, tá? Um distante, um médio e um perto, né, nosso, que a gente começa a entender de que forma a gente consegue, de fato, solucionar. Primeiro que felicidade, né, saúde, bem-estar, diversidade, equidade e inclusão, que são ESG, né, todas essas tendências, né, mas que, se a gente for analisar na sua profundidade, não são tendências, né? Tudo isso faz parte da essência do ser humano, né? Que a sustentabilidade faz parte da essência, né? A diversidade faz parte da essência, a colaboração faz parte da essência, a felicidade faz parte da essência do ser humano. Pegar todos esses elementos, né, que são importantes, né, para as pessoas e para as empresas, e colocar no centro da estratégia do negócio. Acho que esse é o primeiro ponto. Tem que ser estratégico, né? E para ser estratégico, ele tem que ter um objetivo geral, objetivos específicos e um plano de ação consistente de entrega, um 5W2H. Só isso não resolve, tá? Tem que ter mais coisas. A gente tem que fazer também um benchmark, né, com empresas, né, e especialistas que foram pioneiros no assunto e já tiveram resultados sobre. A gente tem uma startup, que eu não estou lembrando o nome agora, mas eu vou pesquisar aqui no Google, daqui a pouco trago para vocês. Tem uma startup lá da Califórnia, que eles trouxeram, né, o Príncipe Harry para ser o Chief Happiness Officer, né, que é o chefe de felicidade. E o objetivo dele, né, é construir ações práticas, né, voltadas para aumento da felicidade interna bruta da empresa, né? Então, tem que se criar indicadores, metas, né, tangíveis, dentro do planejamento estratégico das empresas, no que se refere à felicidade e os impactos que a felicidade traz, né, para dentro do negócio. A Paty trouxe aqui alguns indicadores super relevantes, né? Se a gente para pensar, né, que um dado desatualizado do Instituto Gallup, que 13%, né, da força de trabalho brasileira está engajada,
né? Isso significa que 87% da força de trabalho brasileira não está engajada, e o custo do desengajamento no Brasil é de 46 bi, não é mi não, tá? É 46 bi, e também não é de real, é de dólar, certo? Eu vou mandar a fonte dessas pesquisas aqui para vocês. Se a gente começa a parar para pensar nisso e trazer esses indicadores, né, para os gestores mais tradicionais, aí eles começam, né, a entender que tem algo de errado, de fato, tá? Vou trazer agora um case, né, Vitor, seu microfone ficou mudo. Pronto, voltou. Acho que alguém me mutou sem querer. Mas, enfim, um case mais perto, né, nosso aqui, tem o case da Heineken, né, que hoje eles estão, né, com uma diretora de felicidade, e isso repercutiu muito nas redes sociais, em tudo que é lugar, entendeu? Para mostrar o quanto, né, que se trabalhar felicidade, né, implementar felicidade nas organizações, não é algo mais importante, né, algo essencial, né, onde as pessoas, as empresas estão gritando por isso, eu preciso escutar o grito delas. Com isso. Não é à toa que esse evento aqui está acontecendo, a gente tem 100 pessoas escutando aqui, né? Um case local, tá? Que é algo novo que eu fiquei sabendo tem pouco tempo, eu vou estudar esse case, né? A Alpha Fitness Academia, né? Eles estão hoje com um diretor de felicidade também. O que significa tudo isso, pessoal? Se estão criando cargos, né? Com base numa cultura, com base numa estratégia e colocando dentro da governança para que essas pessoas, essas lideranças tenham autonomia para trazer a autoralidade do seu trabalho e gerar impacto, né? Se eu pudesse assim trazer o principal, né, para se começar a implementar primeiro fazer parte da cultura do negócio, né? Tem que estar alinhado com a cultura, né? Depois de estar alinhado com a cultura, é necessário, né, se construir um planejamento estratégico, né, com objetivos claros, com indicadores claros, com ações claras e com tempo de realização, né? Ter uma liderança instituída para assumir essa missão, e dentro da governança, essa pessoa ela tem que estar ligada diretamente ao principal decisor da empresa, ao CEO, superintendente, diretor executivo e por aí vai. E essa pessoa, né, ela tem que estar colaborando com o RH, né? Tem que estar junto, ao lado, né? Eu tenho percebido, eu estou escrevendo uma tese sobre isso, né? Que eu vou compartilhar em breve. Eu tenho percebido nessas minhas andanças, né, pelos RHs, né, dos mais diversos níveis de maturidade, e também convivendo, né, com alguns CEOs, alguns presidentes, né, que o Brasil, né, está vivendo hoje. Eu posso falar do Brasil porque eu não sei como é que está funcionando no exterior, mas o Brasil vive hoje um fenômeno que eu estou chamando de dissonância cognitiva organizacional, onde, né, essas organizações falam, né, que o maior patrimônio são as pessoas, que o RH precisa ser estratégico, mas o último orçamento da empresa é do RH e é o primeiro a ser cortado. E também, né, o RH ele nunca vai ser estratégico se na governança ele é tático. Se a liderança de RH está respondendo a um diretor administrativo, a um diretor financeiro, e no pior das hipóteses, que eu já vi isso acontecendo, tá? A um diretor de transformação digital, o RH ele nunca vai ser estratégico, né? Eu tenho percebido também, né, já tem um estudo feito aqui no Brasil, que o perfil do novo CEO de organização são de diretores de RH que foram promovidos a CEO da organização. Porque o CEO, né, o presidente, o diretor executivo, a função dele é cuidar de 4 pontos: visão, produto, pessoas e faturamento. Os 4 principais pontos, né, que o C-Level precisa dar atento, né? Então,
é importante, né, que para implementar na prática, para não ficar enxugando gelo, né, e para a felicidade, saúde mental, ESG, né, todos esses pontos que são super importantes, eles não podem ser apenas eventos de um mês, né? Eles precisam se tornar programas e processos dentro da empresa de forma recorrente e constante. Ele não pode ser circunstancial, ele tem que ser estratégico. Posso complementar uma questão, isso que o Vitor trouxe? É muito, muito importante assim, essa visão que Vitor trouxe do aspecto da estratégia, né? Como a gente falou, se não tiver na estratégia, realmente acaba não acontecendo. Acho que foi Neuza que perguntou, né? Não me lembro, foi Neuza Nayara que fez a pergunta? Foi Neide. Neide, ok, desculpa. Trazendo esse primeiro ponto que Vitor trouxe, né, da definição do estratégico, da cultura, do planejamento, da definição de metas e de objetivos, falando da prática até dentro da perspectiva que eu atuo com o programa Florescer, um passo importante, o primeiro passo importante, de fato, é fazer o diagnóstico. É diferente diagnóstico de bem-estar e felicidade, é diferente de pesquisa de clima, tá, gente? Não é a mesma ferramenta da pesquisa de clima. É um diagnóstico, é uma ferramenta específica para mapear indicadores, as condições que a organização está no momento oferecendo relacionada para o bem-estar e a felicidade das pessoas. E aí, com base nas 9 dimensões do FIB, que entra padrão de vida, gestão do tempo, saúde, bem-estar, então, a governança dentro da organização. Então, a gente mapeia através desse diagnóstico, e a partir do resultado, nós vamos ter insumos reais, né? E não daquilo que o RH, os líderes imaginam que esteja, mas a gente tem insumos e indicadores ali para poder criar os planos de ação e planos de desenvolvimento com foco em cada dimensão que é essencial para se construir o indicador FIB e a felicidade no trabalho. Então, é uma ação complexa, onde a gente precisa ter lideranças comandando cada um desses processos para fomentar, desenvolver, fortalecer essas dimensões que, vamos chamar assim, são pilares para a felicidade dentro das organizações. Então, com base aí na construção do FIB mesmo. Então, o primeiro passo é a gente fazer esse diagnóstico para depois, na sequência, poder atuar com os planos de ação para fortalecer esses pilares. Patrícia, quer complementar aí? Deixa eu responder aqui. Alguém perguntou no chat como podemos... Deixa eu ver quem foi. Professora Rita perguntou no chat como podemos sensibilizar o CEO das organizações, imagino, da importância de criar uma unidade para cuidar de felicidade e suas consequências positivas nos objetivos e metas. Olha só, eu brinco muito falando que quando procuram alguma palestra, workshop, treinamento em felicidade, normalmente é para fazer esse processo que a Renata já falou antes, que é aqueles, assim, tapar buraco, fazer de conta, é uma coisinha, é uma ação isolada. Quando, na verdade, a gente consegue converter, fechar, mostrar, clarear mais a ideia, quando vai para o financeiro, quando vai para o faturamento, quando trabalha estrategicamente junto ao RH. Como é que está seu índice de turnover, de absenteísmo? O que se fala muito hoje, o que é uma grande causa de afastamento no trabalho? Quadros de depressão e ansiedade. E o contexto feliz, o desenvolvimento de políticas de felicidade que vão colocar as pessoas nos seus lugares e em um outro patamar de performance, diminui inclusive isso. Diminui não é só o afastamento no trabalho e não é só uma situação que eu acho assim super crítica, que é o presenteísmo e que é o que é mais difícil de medir. Porque você tem um atestado. O atestado é um documento e com ele você tem como gerar uma estatística. E o presenteísmo? Que a pessoa está lá, mas não está. Está lá porque não quer botar um atestado, porque não quer ficar afastado pelo INSS, porque vai cair o seu salário. Está lá porque tem medo de ser cortado ou substituído. Está lá porque entende que na sua função, de repente, vão substituí-lo por uma inteligência artificial ou colocar um estagiário. Está lá, mas não está. Medir o presenteísmo é muito difícil.
você perde dinheiro se você não... Você tende a perder dinheiro se você não mudar a sua ótica e o seu contexto. Vitor falou sobre cultura. Tudo começa na cultura organizacional. Se a gente não tiver apoio da liderança, não adianta que não avança. Há muitos anos atrás, mas bote anos nisso, mais de 20 anos atrás, eu fui contratada por uma rede de clínicas de estéticas, na época não era daqui, era de outro estado, que eles queriam fazer mapeamento de processos na área de recursos humanos. Bacana. Aí eu fui para lá ficar 3 dias correndo as unidades, 4 dias, fiquei 4 dias, na verdade, correndo as unidades deles, em alguns interiores e na capital, e para ver como era a percepção desse pessoal em relação ao casal que era dono da empresa, que era dono da rede, e como é que eles transitavam no contexto, na esfera de relacionamento com seus gerentes, com seus supervisores e com todo o seu time, para gerar um diagnóstico e apresentar uma proposta de trabalho para eles. E o problema da empresa era ele, o dono da empresa, o sócio, né, um dos dois do casal era ele. Então, quando a gente chegou na mesa para conversar, eu falei com ele, eu falei, olha, eu vou só te dar assim um papo muito reto em cima do diagnóstico para saber se a gente vai avançar ou não, porque tempo é precioso demais, eu não vou gastar o seu nem o meu. Mas sendo assim, bem curta e grossa, o problema hoje é você, com ele. Ele bateu a mão na mesa, falou assim, eu não vou contratar ninguém para me dizer que eu sou o problema dentro da minha empresa. Ele disse, entendeu que você validou aí a minha leitura? Aí ela falou, não, mas eu quero te ouvir. Ele fez, eu não quero ouvir mais nada. Isso no início da reunião. Eu não quero ouvir mais nada. Eu levantei e falei, tá tranquilo. Estou aqui no estado, estou aqui na cidade de vocês até amanhã. Se vocês quiserem voltar a conversar, eu converso e lhe explico o porquê de ter chegado nesse diagnóstico e o que é que a gente pode fazer a respeito. Se não quiser, também está tudo tranquilo, mas eu tinha a obrigação de falar, porque não adianta florear, sabe? Arranjar justificativas, tudo começa na implementação da cultura a partir da abertura da cabeça da liderança. E o que é que vai sensibilizar para abrir a porta a ouvir e pensar e elaborar? É o bolso, é o financeiro. É uma coisa que a Renata falou, ela é contratada para fazer um mapeamento na empresa só até o nível de gerência. Porque o dono, o diretor, o CEO, a empresa é minha, o negócio é meu, eu sou o diretor, quem manda sou eu. O resto do pessoal precisa se adequar. Eu não. Fui eu que criei isso daqui tudo, fui eu que fiz, é eu que mando, é eu que tenho a caneta. A implementação da cultura, a partir da proposta de autoconhecimento, de autodesenvolvimento, da adequação à nova realidade, ao novo contexto, ao novo mercado, respeitando que a gente está vivendo um momento de transição mesmo, como a Renata já falou no começo. As coisas não são mais o que foram, ou o que eram, e felizmente, graças a Deus, estamos avançando. Nós não, ainda tem outra coisa para dizer, nós não nascemos para ser felizes. Nós nascemos para evoluir enquanto espécie e no caminho a gente encontra a felicidade o tempo inteiro, de acordo com o ajuste de foco que a gente faz. Mas respondendo a pergunta, na minha opinião, sensibilizar a galera é no órgão mais sensível do corpo humano, sobretudo do empresário, que é o bolso. A gente consegue reduzir custo e aumentar faturamento. Patrícia, eu acho que você deu uma luz aí bem bacana também, que foi falar dos indicadores, principalmente de pessoas, né? Do absenteísmo, do presenteísmo, do número de afastamentos. E tem uma ferramenta de RH que eu gosto, que eu acho ela muito estratégica, e nem toda organização dá o seu devido valor, que são as entrevistas de desligamento. Sim. Gente, você com uma entrevista de desligamento bem fundamentada, aquilo dá preciosas informações para a organização. Tanto se a pessoa está saindo... Oi? É munição. É munição. Tanto se quem está saindo da empresa, se for o motivo foi escolha do colaborador, do profissional, ou se ele está sendo desligado, ou se ele escolheu ser desligado. Saber o que é que aquela pessoa não está ficando na organização.
né? Quais os processos dentro da organização que estão frágeis, que está levando ao desligamento, seja por motivo, seja por desejo da empresa, ou seja do desejo do colaborador. Uma entrevista de desligamento feita com neutralidade, com imparcialidade, com muito profissionalismo, o profissional traz ali os elementos de fragilidade daquela organização e também comenta as forças, né? Mas assim, ele vai denunciando aqueles pontos que estão fazendo com que as pessoas não estejam lá mais, ou não vão permanecer na organização. Então, a entrevista de desligamento passivo trabalhista, né? Também é um indicador que geralmente onera muito o bolso, a saúde financeira da empresa. Então, se a empresa tem passivo, se não tem, se tem, vai lá na liderança, o que é que gerou aquele passivo trabalhista. Então, são insumos para despertar a consciência da gestão em relação a processos que precisam ser aprimorados para maior saúde do bolso, da financeira, de sustentação, de sustentabilidade do negócio, como das pessoas também. Então, nós temos como, através de números, a gente precisa, gestão olha números, então a gente precisa transformar os fatos, os acontecimentos em números e trazer esses números para a gestão, tanto de perdas, quanto os números do que o mercado está sinalizando aí de avanço, de economia, em outras organizações, exemplos, que estão aumentando o seu faturamento, o seu lucro, por já estarem nessa jornada de conscientização e de busca de bem-estar e felicidade. Então, a gente tem que trazer indicadores de dentro e de fora. Eu também acho que esse é o caminho principal para sensibilizar a gestão. Uma informação que eu esqueci, gente, de falar antes, que acho que foi Neide que perguntou. Geralmente, as empresas públicas costumam, muitas vezes, ficar um pouco frustradas de falar assim, poxa, aqui os programas acontecendo nas empresas privadas e aqui a gente tem muita dificuldade de implementar. O Tribunal Regional do Trabalho, agora eu vou ter que resgatar essa informação, se não me engano, se é do Mato Grosso, que está desenvolvendo um projeto já bem adiantado de felicidade no tribunal, tá? Então, as empresas públicas também podem ficar esperançosas, é possível sim, e está acontecendo já, tá? Recentemente eu fiz um trabalho para o Sicob, e algumas unidades, eles têm uma gestão do estado da Bahia, mas as unidades têm algumas ações independentes. Tem algumas unidades, inclusive do interior da Bahia, que já começaram a dar passos voltados para desenvolvimento aí de um projeto de FIB, de felicidade no trabalho. Então, para a gente também olhar para esses aspectos positivos, né, das coisas que estão avançando. É possível, nós estamos fazendo acontecer. Já está acontecendo, a mudança já está acontecendo, a partir da intencionalidade mesmo. Exatamente. A intenção é essa e é caminho sem volta. Eu vejo... Isso é muito rico. Só para contribuir também, eu brinco que eu sou a pessoa mais otimista que eu conheço, tá? E eu vejo assim que se eu fosse dar uma nota de 0 a 100, o que a gente já evoluiu, né, entendendo que o 100 seria o ideal, né, do que se refere, né, a autoconhecimento organizacional, propósito organizacional, cultura, governança saudável, felicidade, né, interna bruta, né, se eu fosse dar uma nota de 0 a 100, né, hoje a gente está 15, 20 no máximo, sabe? Acho que a gente tem um longo caminho para perseguir, mas a evolução, né, que a gente teve nos últimos... Eu estou nessa área desde 2017, então vai fazer 6 anos. A evolução que a gente tem de 2017 para cá, na minha visão, é brutal, sabe? É muito grande. Acho que Paty e Renatinha, que estão, né, nessa jornada aí há mais tempo que eu, acho que elas podem dar uma visão ainda mais consistente sobre. Né? Mas acho que eventos como esse, né, que aqui, se a gente for colocar, né, se for somar a quantidade de colaboradores, né, das empresas que estamos conectados, a gente consegue impactar indiretamente muita gente, né?
Acho que eventos como esse e também a gente pegar, né, todos os nossos principais insights de hoje, criar um plano de ação de implementação, eu vejo que a gente acelera, né, essa evolução que a gente está tendo, né? E estamos aqui para colaborar, né? Estamos aqui para fortalecer, né, nosso ecossistema de liderança, gestão de pessoas, de gestão, né, em geral, né, da Bahia. Estamos juntos nessa jornada. Eu gosto muito quando o Vitor pontua que pessoas não são recursos, porque ele representa a Associação, né, Brasileira de Recursos Humanos, e eu gosto muito quando ele pontua que, em lugar de recursos, são relações humanas. Isso nos leva para o engajamento, que nos leva para os índices de satisfação, que nos leva para o contexto de performance, que nos leva para o faturamento. Então, é uma bola de neve positiva o momento em que nós estamos vivendo. Daqui a alguns anos, eu gosto de pensar, dentro desse contexto de otimismo, Vitor, eu gosto de pensar daqui a alguns anos que a gente vai olhar para trás, quer dizer, você vai poder olhar para trás, né? Melhor do que eu, porque, né? Você é bem mais novo, mas a gente vai poder olhar para trás e dizer assim, eu vi a história acontecendo e participei dela, e ajudei a construir, fui fazendo. A gente não pode desistir, é caminho sem volta mesmo. Felicidade é direito, é acesso, vai aumentar a minha performance individual e, por consequência, a coletiva, o crescimento, todo o mercado, todo o ecossistema ganha. Todo o ecossistema ganha. Então, que é o pensamento sistêmico, né, Patrícia? Isso. É uma ação feita, uma microação feita num uma micropartícula, ela irradia, ela reverbera, mas é o olhar do todo e não apenas mais só apenas para o meu umbigo, né? Exato. A gente tem venenos que são muito poderosos e que só precisam de uma gota para contaminar uma piscina, um tanque, um reservatório de água. Pronto, somos a gota que vai contaminar positivamente e a gente não vai desistir. Eu falo no contexto assim de profissionais voltados para a ciência da felicidade e para a felicidade nos ambientes organizacionais. Se vivemos a maior parte do tempo no nosso trabalho, a gente precisa trabalhar a felicidade aí, porque, assim, trabalhando isso individualmente no seu time, isso vai reverberar na vida pessoal de cada um, e a gente passa a contextualizar isso numa onda. Isso é utópico. Sem utopia a gente não sonha, sem sonhar a gente não realiza, e sem realizar a gente não sai do lugar. Perfeito, Paty. Até só para, como você levantou essa importante bola, né, das relações humanas, a gente tem uma missão, né, pela ABRH Bahia, né, e que a ABRH Brasil não nos escute por enquanto, né, só no momento que quando tiver mudado todo o ecossistema, que a gente quer transformar, né, o setor de RH de recursos humanos para relações humanas, né? E por que isso? Por alguns motivos, tá? Um deles é que hoje o pessoal de uma geração até mais abaixo da minha, né, não quer ser RH, quer ser gente de gestão, quer ser pessoas, quer ser talent, né, talentos e por aí vai. Mas tudo que o RH faz, mas não quer ser RH, né? Porque se criou, né, um estereótipo da palavra RH, né, que é aquele que demite, aquele que dá o feedback. Se criou um estereótipo negativo, né, sobre o termo RH. E a gente está lutando, né, pela BRH para trazer uma nova visão sobre. E eu entendo, né, sempre falou sobre isso, né, que pessoas não são recursos, né? Recurso é tudo aquilo que você queima, né, para gerar energia, né? A gente entende, né, que o papel do RH não é cuidar do recurso humano, mas das relações humanas, né? Da relação entre o CPF e o CNPJ. Tem um dado, viu, Paty, que me preocupa muito, né? Que ontem a gente teve um evento falando sobre saúde e bem-estar, e eu estava estudando sobre esse tema, né? E eu vi que atualizou a quantidade de pessoas que têm burnout no Brasil, né? Em 2021 era 33%, em 2022 40%,
em 2022, né, 2023 agora, 49% das pessoas no Brasil têm sintomas de burnout, né? Eu sou uma delas, né? Eu estou dentro desse bolo, já me coloco nisso, né? Mas a questão é como que você lida com isso, como que o RH lida com isso, como que a empresa lida com isso, porque ansiedade, acho que quem não tem sintomas de ansiedade hoje, acho que ou se tornou um grande mestre e medita profundamente, né? E está com todas as atividades físicas em dia, ou ainda não está em 2023, né? Brincadeiras à parte. Não está bebendo direito. Exatamente, brincadeiras à parte, o que eu trago, né? Assim, o que acontece, né? Qual é o resultado do momento que a crença da nossa sociedade é que pessoas são recursos? Qual é o resultado disso? Burnout. A gente está queimando pessoas, né? As organizações estão queimando pessoas vivas. Então, a partir do momento que a gente muda, né, que a gente quer mudar esse resultado, a gente não pode mudar a ação, sabe? A gente tem que mudar a crença, né? A gente tem que mudar o que a gente acredita sobre. Então, essa é a nossa visão. Até me permita fazer um convite, viu Nayara, e Edênia e todo o time do CRA, me permita fazer o convite. Vou trazer até aqui uma condição super diferenciada. A gente vai ter na próxima terça o primeiro fórum de relações humanas, né, da BRH Bahia, vai ser no Quality Hotel. O ingresso, né, tá R$300 e a gente vai fornecer o mesmo desconto para o associado da BRH Bahia, vai ser o mesmo desconto que a gente vai dar para quem está dentro do CRA, né, para os associados, né, filiados à CRA, de 50% também, tá? Vai ser super bacana o evento. A gente vai falar de cultura, vai falar de governança, vai falar de liderança, vai falar de segurança psicológica, segurança jurídica, e também vai ser o lançamento do movimento SG no RH. Né? A gente vai lançar esse movimento dentro desse evento e vai ser um grande divisor de águas, né, para o nosso ecossistema de gestão aqui da Bahia. Então, queria promover, pessoal, essa parceria aí com o CRA, que para a gente precisa andar de mãos dadas, né? BRH Bahia e CRA tem que estar andando de mãos dadas, né? Em tudo que a gente precisa fazer, porque somos instituições, né, que representam uma força muito grande, né, para o nosso estado. Então, me comprometo aqui em construir um acordo de cooperação com vocês, né, para que a gente possa somar e multiplicar, né? Chega de dividir e multiplicar, vamos somar e multiplicar, tá? Que maravilha, Vitor. Já vou passar a palavra para a Elisângela, se ela quiser aí, como diretora de desenvolvimento, mas eu quero aproveitar aqui a oportunidade, a gente já vai fechar. Eu vou trazer uma indagação para vocês, para mexer mais aí com antes eu quero aqui ressaltar a presença da professora Tânia Dias, coordenadora da Comissão ADM Mulher. Muito obrigada pela presença. O que eu gostaria que cada um de vocês despertassem em nós? Bom, o nosso tema é felicidade no trabalho, desafio da liderança, né? Nós já falamos um pouco aqui desses desafios, né? Eu gosto muito quando o Paty traz que os problemas eles vão continuar existindo, afinal isso é vida, né? A vida ela é cíclica, tem altos e baixos, tem coisa boa e ruim, tem relações que a gente quer ter sempre, outras que a gente quer se afastar, e como é que eu lido com tudo isso, né? Mas o que eu penso também é que eu, enquanto ser humano, eu sou líder de mim mesma, né? No ambiente de trabalho, se eu deixo a cargo apenas dos outros, ou da liderança, ou do alto escalão, eu estou me eximindo de ser... Paty, me corrija, viu, se eu tiver anotado errado. Eu estou me eximindo de ser cococó, né? Que confirme, viu? Colaborar, contribuir, compartilhar, é isso? Isso. Então, assim, não vai fazer sentido se eu, o tempo todo, reclamar de que aqui não existe a cultura da felicidade, que é importante também a gente entender que é uma construção de uma cultura dentro daquele espaço. E eu faço parte daquele espaço. Só que hoje eu faço parte de um espaço que ainda não vislumbra essa cultura de felicidade. Como é que eu, enquanto líder de mim mesma,
E aí, falando eu, pedindo para que todo o público pense da mesma forma. Eu, enquanto líder de mim mesma, como é que eu posso plantar sementinhas em mim para viver a felicidade e no meu ambiente de trabalho? Porque eu entendo muito que não depende apenas do líder, depende de mim também. Qual é o profissional que eu estou sendo e qual é o ser humano que eu estou sendo naquele espaço? Então, como é que vocês podem trazer para a gente um calorzinho de sair desse momento aqui, né? A gente, infelizmente, vai ter que encerrar, mas trazer esse calorzinho aqui dentro de como é que eu, enquanto líder de mim mesma e mim mesmo, eu posso começar a construir essa ideia de felicidade. Nayara, você já deu uma pista. Quando você fala líder de mim mesmo, você está dando uma pista. Porque a felicidade, para a gente, vamos dizer, não é alcançar, chegar à felicidade, mas viver, fazer com que ela seja uma realidade interna, né? Passa pela autogestão, passa pela autoliderança. Ela só pode existir se começar por mim. Ela não vai começar pelo líder, pelo pai, pela mãe, pelo parceiro, pelo presidente da República. Então, o primeiro passo é a gente não terceirizar algo que é da nossa responsabilidade. A felicidade de cada um de nós aqui depende, em primeiro lugar, de cada um de nós. Só vai ser possível transformar isso numa realidade interna se eu tiver essa consciência que começa comigo e por mim. E eu vou fazer uma provocação que é para cada um refletir. O meu locus de controle é interno ou externo? O que é o locus de controle? É aonde que eu coloco a responsabilidade por aquilo que me acontece. Eu atribuo a mim ou atribuo a fatores externos? As pessoas que atribuem geralmente a fatores externos, ou seja, possuem locus de controle externo, são aquelas que já um lugar, uma posição de vítima, de vitimismo, que elas estão sempre se colocando como vítimas sofrendo algo que está acontecendo fora. Então, é a economia, ou é fulano que fez isso, ou alguém que me traiu, alguém que me humilhou, ou é a falta de dinheiro, e por aí vai. Essas pessoas têm dificuldade de fazer a sua autogestão, porque elas estão imaturas emocionalmente, estão colocando a autorresponsabilidade está num baixo nível. Inclusive, eu fiz um post hoje no meu Instagram pessoal sobre autorresponsabilidade. As pessoas com locus de controle interno são aquelas que sabem que elas são as principais responsáveis pelo que acontece, pelo que ela colhe, que ela sabe que para colher ela precisa plantar, e ela se atribui a responsabilidade por transformar aquilo que ela quer transformar. Então, são pessoas que assumem uma condição de protagonistas. Então, autoconhecimento, autorresponsabilidade, não terceirizar, ser protagonista da minha vida, esses são os primeiros passos para que a felicidade ela seja uma realidade nas nossas vidas, né? E é claro, a psicologia positiva trouxe o modelo PERMA, que é de emoções positivas, do relacionamento, engajamento, significado, propósito e realização, que são 5 pilares do bem-estar, para nos ajudar a ter esse norte como referência para que a gente possa trabalhar passos, práticas, atitudes, escolhas. Então, o modelo PERMA de bem-estar e felicidade hoje é uma referência para quem quer tanto estudar quanto para quem quer se desenvolver esse tema e fortalecer a felicidade, não terceirizar, né? Esse é um passo importantíssimo para a gente ter aí resiliência diante das dificuldades que sempre vão existir na vida. A gente precisa de resiliência, é o antigo fazer do limão a limonada, né? E para isso envolve a resiliência, envolve autoconhecimento, inteligência emocional, autorresponsabilidade, e buscar aí atuar, pesquisar mais sobre o modelo PERMA,
que é uma grande referência aí para a gente se desenvolver nessa área. Já vamos fazer a fala final? Já é hora de despedir, Nayara? Ou vamos voltar depois para despedir? Nayara, então, pode ficar à vontade, que a gente está com o tempo bem apertado. Vocês estão me ouvindo? Pois não. Tem alguém falando. Estão me ouvindo? Oi, Edênia. Antes que vocês se despeçam, eu estou aqui segurando para entrar, mas eu não posso deixar de falar, né, assim, o quanto eu estou feliz nesse momento, né, como vocês falaram, eu também lido muito com isso, né, e tudo que vocês falaram aí, para mim, é uma realidade mesmo, né, inclusive a questão que o Vitor traz, né, de que ainda já evoluímos muito, mas temos um longo caminho pela frente, né. Precisamos realmente de eventos assim. Eu acho que o CRA está de parabéns, né, pelos convidados. Eu agradeço demais a presença de vocês, né? Fiquei muito feliz de ter contribuído para esse evento acontecer nesse nível. Me sinto super feliz agora por ter trazido vocês. E quero deixar aqui essa sementinha, assim, o CRA, BRH, Vitor, a gente também pode provocar eventos destes maiores e vamos trazer mesmo líderes, vamos fazer focado para líder, porque eu acho que é isso, gente. Eu também sinto a mesma coisa, Paty. Eu chego nas organizações, desde o processo seletivo, você percebe que a gente precisa trabalhar a liderança. Quantos e quantos diagnósticos eu fui fazer e quando você chega lá, o problema está no líder, o problema não está na equipe. Então, eu já costumo dizer, quando o líder me chama, me contrata e diz, eu estou com um problema sério, minha equipe não produz, não me traz resultado, a equipe de venda não chega na meta, eu falo, já sei onde está o problema, não precisa nem diagnosticar. Então, assim, acho que a gente precisa focar muito, atirar muito no líder, né? Para a gente poder contribuir com essa mudança e agilizar esse processo para trazer mais felicidade de modo geral, momentos mais felizes, né, nas organizações. Eu sou feliz, eu faço o que amo e tive a felicidade de ser filha e criada dentro do sistema Telebrás, que anos atrás nem se falava de felicidade no trabalho e todo mundo era muito feliz, né? Então, assim, muito obrigada. Não podia deixar encerrar sem que eu também falasse e presencialmente aqui, né, nesse momento, agradecesse a vocês, né, de ter aceitado o nosso convite, né, Nayara? Muito obrigada, viu? Obrigada, Paty, obrigada, Renata, obrigada, Vitor. Vitor, estou lá, viu? Colada no nosso, no seminário, no fórum, viu? Beijo. Obrigada, Edênia. Vou me despedir, viu, gente? Agradecer muitíssimo. Obrigada, Edênia, Nayara, Elisângela, todo o time aí. Foi uma honra. Que mais papos como esse, mais rodas de conversa como essa, contem comigo, adorei, muito obrigada, obrigada a parceria, Patrícia, Vitor, foi ótimo, estou à disposição, vou deixar aqui meus contatos para que a gente possa se conectar nas redes, viu, gente? Valeu, gratidão. Renatinha, por favor, aproveite que você vai para o chat e coloca lá o nome do modelo PERMA ou alguma referência, porque pode ser que o pessoal se interesse, viu? Muito obrigada. Uma vez. Vou colocar agora. Valeu, obrigada. Pessoal, também quero agradecer, tá, a oportunidade, a possibilidade de contribuir com o meu conselho, né? Quero continuar fazendo parte, né, fortalecer a nossa conexão. Vou conversar com você, Dena, sobre essas questões. Quero marcar um café com vocês para a gente ampliar nossas cooperações e gerar ainda mais valor, né, para nosso estado, para nossa cidade. E eu estamos aqui para isso. Agradecer aí aos aprendizados, né, com Patrícia e com Renatinha, que são duas profissionais que eu admiro muito. E vamos juntos aí para cima e para frente, né? É o que eu gosto de dizer, viu? Muito obrigado. Obrigadão, Vitor. Então, gente, agradecer o convite, agradecer a participação, a possibilidade, a oportunidade, Renata, Vitor, Nayara. Carol? Isso, eu ia falar. Bom dia. Bom dia. Patrícia vai falar, só um pouquinho, viu? Pronto. Então, acho que só para agradecer e falar com você, Nay, que você fez, como Renata disse, você levantou a bola. A gente precisa convencer as lideranças, mas o primeiro líder somos nós mesmos, já que a gente lidera a nossa vida, o nosso próprio processo e as nossas escolhas.
E aí eu vou deixar aqui uma pílulazinha de provocação, assim, uma pesquisa rápida aí. Em 2009, uma neurocientista, uma cientista americana, doutora Elizabeth, eu não me lembro o sobrenome, ganhou o Nobel de Medicina em cima de uma tese interessante em que ela aponta que DNA não é sentença, visto que nós temos os nossos telômeros e que eles são influenciáveis. Então, para responder o que você perguntou, o que é que eu posso fazer em cima das minhas decisões, fazendo assim um link com o que Renata falou sobre as iniciativas micro que vão reverberando. Os nossos telômeros influenciam, os meus influenciam os seus, o meu comportamento influencia o seu. Então, a partir da intenção das nossas escolhas, na forma que a gente ajusta o foco e começa a se posicionar dentro da organização, mas isso aconteceu, tá, e o que é que a gente vai fazer? É uma escolha. E a outra escolha, foi mesmo, e agora? Não quero nem pensar o que é que vem daí para frente. É a forma que você conduz, e a forma que a gente conduz é decisão nossa, um do outro. Se é difícil para a gente controlar as nossas escolhas, as nossas decisões, os nossos padrões, imaginar que a gente vai controlar o do outro é uma ilusão louca. Então, a gente precisa trabalhar em nós para a gente começar a plantar para que os nossos telômeros influenciem, visto que recentemente foi descoberto que DNA, a gente pode promover algumas alterações, dar uma mudada, uma mexida. Então, é isso. No mais, agradecer, puxar essa reflexão, agradecer muito a oportunidade, a possibilidade, essa troca, esse aprendizado com Renata, com Vitor, com vocês, com as perguntas, Nayara com sua condução linda, e me colocar à disposição. Esse é um assunto que me encanta, me empolga, me faz cada vez mais feliz, porque felicidade retroalimenta. E o propósito é esse, levar felicidade às organizações para impactar nas pessoas e na coletividade. Obrigada, gente. Muito obrigada. Assim, foi lindo demais. Eu acho que as pessoas participantes aqui realmente se sentiram aquecidas, né? Tanto para aprofundar mais com o que vocês trouxeram aí de referências, né? De indicações e insights, como também para essa reflexão final agora de que é muito importante isso, né? O comportamento influencia, né, Paty? Foi muito bacana isso. Eu acho que é a partir daí que a gente precisa começar a fazer o mundo que a gente quer viver. Né? Como é que eu quero, então, não é apenas querer. Oi? Oi, vou só te interromper um pouquinho, o Danilo já saiu, eu vou precisar sair também, por conta de uma reunião, que eu estou aqui nas duas situações, mas só para dizer parabéns para você, para Danilo, para Renata, para Patrícia, dizer a Renata, Patrícia, a você que é da área de gestão de pessoas, a minha dissertação foi sobre espiritualidade no trabalho, e assim tem tudo a ver com felicidade, e a gente está muito feliz mesmo de ter vocês aqui, e uma salva de palmas para todos do Núcleo, parabenizar e que a gente tenha outros momentos também, agradecer a presença aqui da professora Rita, que é da coordenação do ADM Mulher, né, nacional, e a professora Tânia, que é a coordenação aqui estadual, e todos os presentes, e eu vou precisar, infelizmente, sair, porque a gente está com uma reunião para um outro evento que vai estar acontecendo, gente. Sucesso para vocês, fiquem com Deus. Obrigada. Muito obrigada, Elis. A gente já está encerrando também, eu só quero realmente, assim, reafirmar o agradecimento por vocês terem contribuído para esse momento, né? Pode ser que para muitas pessoas tenha sido um primeiro discurso, né, sobre felicidade interna bruta, então faz muito sentido. E que nós possamos levar isso para a vida. Eu entendo que não existe, agora eu sou o trabalho, nós somos seres integrais, então a vida é o que acontece e que isso daqui possa ser levado para a nossa vida. Agradecer a todos os presentes, agradecer a todos os colaboradores do CRA Bahia, do CFA, agradecer também aos membros do Núcleo de Estudos de Gestão de Pessoas, né? Sem eles, a gente não faria isso. Edênia foi peça fundamental na organização desse evento, uma gratidão imensa, Edênia. E
para mim, muito obrigada, estou super satisfeita que possamos, sim, nos rever e colaborar muito mais para o despertar do bem-estar de todos nós. Gratidão, pessoal. Carol, fique à vontade. Pronto. Gostaria também, em nome do CRA, agradecer a Renata, a Patrícia, ao Vitor, e agradecer a nossa coordenadora de gestão de pessoas, Nayara. Agradecer a todos presentes e aproveitando, e peço que sigam as nossas redes sociais. Nayara? Valeu, gente. Obrigada. Tchauzinho. Bom dia para vocês. Obrigada. Bom dia a todos. Tchau, gente. Obrigada.